Shalom, meus irmãos. Aqui é o apóstolo Emerson Casburgo, mais uma vez, com uma palavra de Deus para o teu coração. Eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus, daquilo que Ele tem falado comigo, tem trazido à minha mente, ao meu coração. Nesses dias tão tribulosos, tão trabalhosos, em que as pessoas estão desesperadas, abatidas, algumas cansadas, outras com medo. E o que me vem à mente é que quando a igreja, no passado, ela enfrentava esse tipo de dificuldade, esse tipo de pandemia, de peste, de luta, de perseguição, ela enfrentava com calma, com serenidade, com tranquilidade, porque a igreja sempre confiou no Deus a quem ela servia. Mesmo antes, na palavra de Deus, quando nós analisamos a vida do povo hebreu, o povo de Deus no Velho Testamento, nós vemos palavras de consolo, de conforto, mesmo em tempos angustiosos, tanto da vida individual das pessoas, como no caso do rei Davi, a gente observa ele dizendo: minha alma, por que te abates? Confia em Deus. Davi também vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele, a sua vara e o seu cajado lhe consolam. E no coletivo como igreja nós vemos o próprio Jesus consolando a igreja, dizendo: olha, estarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Mas se nós temos todas essas promessas do Senhor Jesus, da igreja apostólica no Novo Testamento, dos nossos irmãos, povo de Deus, Israel do Senhor no Velho Testamento, por que então que nós estamos vendo nesses dias de tribulação, de horror e de terror, tantos cristãos, tantos irmãos desesperados? O que foi que aconteceu? Eu quero, para responder essa pergunta, compartilhar com você um texto do livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 em diante, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como ele estava para o barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que, em algum momento da vida dos discípulos dentro do barco, em algum momento, eles esqueceram quem estava com eles. Se Jesus está no barco, não há necessidade de ter medo. O que explica o fato de muitas pessoas estarem desesperadas, muitas pessoas estarem com medo do que vai acontecer ou do que está acontecendo? O que explica esse fato? Desse comportamento da vida cristã contemporânea, atual. Esse fato é explicado pelo simples fato de que, em algum momento, talvez Jesus deixou o teu barco. Meu irmão, eu quero que você reflita comigo se em algum momento da tua vida você não acabou embarcando em um barco sozinho. Em algum momento da tua vida você acabou embarcando em um barco onde talvez você se preocupava apenas com as suas necessidades, em que os cultos eram dirigidos apenas para a sua própria necessidade, apenas para aquilo que você precisava, para aquilo que você queria. Toda vez que a gente vê na Bíblia grandes momentos de crise, de devastação, de destruição, a gente vê que é um momento onde Deus está chamando a atenção das pessoas, a atenção da própria igreja, historicamente falando,
para uma reflexão a respeito de como ela estava se comportando. A tempestade, ela vem não para destruir o barco, ela vem para chamar a atenção das pessoas que existe alguém dentro desse barco e que basta recorrer a esse alguém que pode resolver o problema. Muitas pessoas entram em barcos sozinhos. Muitas pessoas esquecem que Jesus está no barco com elas. Eu desafio você, meu irmão, a refletir se logo no primeiro momento em que você começou a viver esse momento de crise, de dificuldade, qual foi tua primeira atitude? Qual é a nossa primeira atitude? Procurar o banco, procurar o médico, procurar um homem especialista, uma mulher especialista, uma empresa especialista, um consultor? Qual é a nossa primeira atitude? Ou recorrer ao Senhor Jesus? Jesus está dormindo no teu barco ou Jesus está ativo no teu barco? Você procurou Jesus? No texto em que nós vemos, os discípulos recorrem a Jesus como última instância. E, na verdade, Jesus, por nós cristãos, deve ser a primeira e única instância. Olha só o que Jesus diz aos discípulos depois de ter acalmado o vento. O versículo 39 diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão medrosos e como é que ainda não têm fé? Jesus havia acabado de ministrar, enquanto estava no continente, a famosa palavra, a parábola sobre o grão de mostarda e a fé. E como ela era poderosa e como ela é tremenda nas nossas vidas. Jesus cobra dos seus discípulos, porque se a tempestade não viesse, se a tempestade não existisse, não os afligisse, eles nunca seriam denunciados de como eles acreditavam, de como eles viviam essa fé que havia sido ensinada. Irmãos, a tempestade, o vento, ele denuncia o nível da minha fé e como eu vivo nessa fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Veja bem, ele não promete que vai te livrar da entrada do vale, da passagem do vale da sombra e da morte, mas ele te promete que se você estiver lá, ele vai estar com você. E com a presença de Jesus, quem tem fé, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você estiver no meio da tempestade, quando o teu barco estiver quase afundando, não é a hora de você procurar Jesus. A hora de você acordar Jesus na tua vida é logo na primeira brisa. É logo no primeiro momento. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o restante ele fará. Descansa teu coração, meu irmão. Tudo isso vai passar. Nós não estamos sozinhos. Há alguém capaz em nosso meio controlando tudo isso. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar e ir bem em tudo. Amém.